Eu tenho uma teoria que é a seguinte: as Big Techs, né, Google, Facebook, eles se unem todos os anos e definem uma buzzword que vai ser, tipo, o ano inteiro essa. Aí, tipo, vai lá, é Data Driven esse ano, é Omnichannel esse ano, e aí eles vão mudando. E aí sai todo mundo batendo cabeça, tentando implementar aquilo sem entender para que aquilo funciona. E esse ponto da Nath é muito importante, que assim, não adianta você coletar dado. Se o dado não está válido, se ele não é certo, se ele não está sendo bem coletado, tratado, e depois você usar ele, não funciona. Comuno desse pensamento com vocês, que é: parem de usar as buzzwords aí, vamos entender como é que funciona. Eu fico muito feliz de ter duas pessoas que entendem isso, porque hoje no Brasil, como você falou, todo mundo faz, mas não faz, né? Esse é o Ring da Rock, o podcast que traz literalmente para o ringue os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital. Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado. Eu sou o Fernando Ruoco. E eu sou Daniela Gebara. E esse é o episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Ring da Rock. Galera, para continuar o ano bem, estamos aqui com duas figuraças do mercado, com a Natália Calisto, do Grupo Boticário, e com o André Seco, da Granado. Bem-vindos, pessoal! Obrigada, Dani. Prazer estar aqui, falando com o seu público e com você, e com o André. Também muito feliz de estar aqui. Um prazer aí a todos. Obrigada pelo tempo de vocês. A gente está aqui com muito assunto, então bora pro ringue. Para começar, claro, a gente tem que começar apresentando vocês, porque só duas figuraças não resumem tudo que vocês têm de background, de carreira. Então, Nath, para começar com as mulheres, por favor, se apresente, conte um pouquinho sobre você e a sua jornada profissional. Bom, meu nome é Natália, eu hoje estou atuando como diretora de mídia, Consumer Insights, CRM, Loyalty aqui no Grupo Boticário. Estou no mercado desde que não existia anúncio no YouTube, então isso fala, né, um pouco da idade, do tempo de carreira aqui com digital. Eu sou farmacêutica de formação e eu comecei minha carreira em Business Intelligence normal, assim, numa indústria farmacêutica. Eu fiz pesquisa clínica, publicação. Por acaso caí nesse mundo de Business Intelligence e logo fui para o Google, então... Quando me ligaram do Google, até achei que fosse trote. Resolvi encarar, foram 8 anos, quase 8 anos e meio, super felizes no Google. Passei por atendimento, insights, time global, time regional, local. Quis alçar outros voos e aí nos últimos anos passei pela Electrolux, onde eu liderei o time de Consumer Insights, mídia, CRM. E tive uma oportunidade bacana agora de vir para o Grupo Boticário. Estou aqui há 7 meses. Um resuminho da minha trajetória profissional. Voltando a trabalhar com farmácia, né? Que meu pai fala bastante comigo, tipo, investi tanto nessa faculdade, o que você usa? Mas agora mais próxima de beleza, então me sinto voltando também para casa, vamos dizer assim. Uau, concorrente de peso aí, né, André? Conta um pouquinho, que eu sei que você não deixa a desejar de jeito nenhum. Mas claramente não tem a experiência dela no digital. Meu nome é André, né, como a gente falou. Eu comecei no mercado financeiro, depois fui para o varejo, fui estudar fora, fazer um MBA em Colômbia e voltei para a Ambev, né, que é uma grande escola, né, na parte de marketing, mas muito atrelada ao financeiro, planejamento. Saí de lá, fui para uma marca de café pequena, mas que a gente estava investindo muito, na época crescendo muito, uma marca super premium, né, que é o Café Orfeu. E vim para Granado tem 2 anos e meio e entrei na Granado numa função na fábrica, assim, num período bem tranquilo de entrar numa fábrica, né, no meio da pandemia. Então tudo dando errado e certo ao mesmo tempo. E aí assumi essa cadeira que é toda a parte de e-commerce, CRM e BI, inteligência de mercado, tem 1 ano. E está sendo bem desafiador porque não tem um histórico, né, nessa área, mas eu acho que é uma área que está mudando tanto, né, que às vezes a pessoa, não, sou especialista há 5 anos, tem tanta novidade acontecendo, né, então tem sido bem interessante. Muito bom, André. Até nesse ponto que você tocou, eu já vou fazer o gancho para a primeira pergunta, que eu acho que vai ser bem legal de ouvi-los falando, por mais que você tenha aí 1 ano de empresa, tenho certeza que vocês vão conseguir discorrer muito sobre como que é trabalhar em empresas assim, pioneiras em seus segmentos, em seus modelos de negócio e que ao longo do tempo conseguiram se inovar para continuar como empresas grandes e realmente líderes de mercado, sem perder a essência. Como que vocês conseguem ver tanto o Grupo Boticário quanto a Granado conseguindo
se atualizar, mas sem perder a essência do que elas são, porque isso para mim é muito forte nas duas empresas. Não só a Granado como o Febo, né? Então, o Chris, que é o CEO atual, ele comprou a Granado em 94, né? E teve uma grande visão, né? Porque imagina a Granado em 94, tinha basicamente o polvilho, né? Aquele produto antigo, então uma empresa de 1870. Então ele teve essa visão de comprar uma empresa pouco conhecida na época, e aí fez todo esse rebranding, investiu bastante. Então a parte da inovação foi essencial nesse processo, né? Porque se ele não tivesse feito inovação, a Granado seria basicamente sabonete de glicerina e o polvilho, né? Então ele teve uma visão, acho que assim, genial de ir para a linha BB, né? Que é uma linha hoje muito forte lá atrás, né? Acabou que não foi só isso que ele fez de inovação, né? Então a gente foi fazendo extensões de linha, então inovação tá no nosso dia a dia, a gente tem investido muito na área de desenvolvimento de produtos, mas sempre respeitando a tradição e a herança da marca, né? Então, a marca tem um acervo muito grande de propaganda, de produtos antigos, então todo lançamento de produto é feito esse resgate pra gente não estar saindo muito da linha da marca, né? Então, a inovação é essencial, mas esse resgate, a história também é parte do nosso DNA. Eu sempre, quando ouço essa pergunta, sempre vê uma coisa tipo, a tradição é um peso, né? Uma coisa... E esse ano, né, o Boticário acabou de fazer 45 anos. E uma das coisas mais interessantes durante a pandemia foi que quando as lojas fecharam, né, então os consumidores buscaram por alternativas de canais de compra, e dando um exemplo, né, o e-commerce, mas também as nossas representantes, que eu lembro quando eu tava no Google, que falava muito, mas o Boticário, né, e outros concorrentes também de venda direta, as representantes, né, esse canal não vai existir, né? Porque o e-commerce vai substituir tudo. E quando a gente olhou na pandemia, na verdade, o canal venda direta foi um dos canais que mais teve relevância dentro de tudo isso, né? Então, quando eu ouço essa pergunta, né, sempre fica uma coisa como se fosse uma dualidade, né? Como se você tivesse que abandonar uma coisa para poder inovar. Mas, na verdade, como é que você pode, como o André estava falando, a sua essência te guia como você tem que inovar, né? O que não necessariamente, mas o como você tem que inovar. E no caso do Boticário, né, a inovação, quando a gente fala, né, de fazer com que a beleza traga oportunidades para as pessoas, isso é muito amplo, muito bonito e se transforma ao longo do tempo, né? Então, assim, a gente vê inovações e no Dia das Mulheres também tive uma história bem interessante. É uma filha de uma amiga minha, a Dani até deve conhecer, que ela tem o cabelo super enrolado. E é um cabelo lindo, enrolado, a coisa mais fofa, menina. E ela ama um produto do Boticário, que são os shampoos da Sophie, que é o único produto que deixa o cabelo dela bonito. E eu fiquei pensando que em 2022, essa menina que hoje tem 4 anos, ela pode ter esse cabelo enrolado, porque a gente tem um produto para ela. E minha irmã, que tem 30, não teve essa sorte, porque ela nasceu e cresceu odiando o cabelo enrolado dela. Porque na época tinha produto para cabelo normal, oleoso e, sei lá, normal, oleoso e misto, seco, né? Normal, oleoso e seco. Então, o quanto que esse propósito, né, é bonito e como é que a tradição, ela pode ser elástica, desde que ela não seja uma pedra que te ancore em certezas que você não consegue mudar, ou você não consegue desafiar, ou não consegue mudar com o seu consumidor. Então, eu vejo que é muito legal, e estando numa empresa de dono, que o dono está muito presente, que tem uma cabeça super inovadora, pra gente é um desafio maravilhoso, porque como é que a gente continua levando esse legado que ele construiu pro consumidor de 2022 e pra frente, né? Porque 45 anos já foi, mas como é que vão ser os próximos 45, os próximos 145? Então, a gente tem que estar sempre antenado. E cada vez mais desafiador, né, Nath? Porque realmente muda cada vez mais rápido, né? E eu acho uma coisa muito legal e comum, eu poderia dizer na opinião de consumidora entre as duas marcas, é que a gente tem essa experiência da essência de vocês de verdade, né? Porque eu tô na presença de vocês dois aqui. Mas essa experiência desde o ponto físico, que você tem a loja do Boticário que foi se mudando conforme o Boticário foi, né, se mudando, e a Granado que conseguiu colocar aquela loja daquele jeito que só a Granado tem, que parece uma farmácia do século passado, mas super gostoso de estar ali dentro. E essas experiências se refletem também no mundo digital de vocês, né? Eu, como consumidora, eu consigo ter essa experiência também que é muito emblemática de cada um de vocês. Então, muito legal ver isso. E, André, foi legal você comentar esse histórico de propaganda, porque eu vi que esteve no Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo, né, a exposição com todas as comunicações da Granado. E foi muito bacana, estava muito lindo isso também. Eu vi matérias sobre vocês falando sobre a farmácia do imperador a um e-commerce milionário, né? Como que vocês conseguiram juntar as duas pontas
sem perder, assim, é muito legal e eu vou voltar em questões de branding com vocês, tá? Desculpa só, que eu acho que é um ponto muito importante, assim, da construção do rebranding que a marca fez, que foi fazer a construção de marca no ponto de venda, né? Então você vê, a Granado não é uma empresa que investe em TV, investe em out of home, digital, mas você vê que assim, a construção de marca foi feita no ponto de venda, né? Então, de fato, assim, as nossas lojas são lindas, né? Então, valorizando muito o produto. E a gente conseguiu fazer esse gerar awareness com as nossas lojas, assim. É muito legal ouvir isso de você. E eu acho que você falou da exposição. A gente teve essa exposição no Rio antes da pandemia e agora a gente fez em São Paulo, porque é um asset incrível, né? Você ter 152 anos de... Outro dia apareceu, sei lá, circulou no WhatsApp aí um meme, assim, né? As empresas brasileiras mais antigas, aí, sei lá, Correios, Bancos do Brasil, e tava lá Granado, né? Então, eu acho que a Nath falou um ponto, assim, né? Não pode ser uma âncora, mas você também tem que usar isso a seu favor também, de ter orgulho da sua história, mas não deixar de inovar. Acho que esse é o grande ponto, né, que a Nath trouxe muito bem também, que é sempre estar de olho no consumidor, né? Não adianta a gente não inovar ou buscar algo novo sem estar de olho no consumidor. Dito isso, a gente já sabe que o consumidor vai mudar de novo. Daqui a pouco não vai ser mais a filha da sua amiga, vai ser a filha dela, né? A filha da sua amiga, a neta da sua amiga. E aí eu queria saber de vocês como vocês estão se preparando para essa mudança no mercado. Como que vocês olham hoje para dados, como que vocês hoje já olham para as novas gerações, porque queiram ou não, nesse mercado de vocês é muito volátil as mudanças em relação à beleza, entre todos os pontos dessa vertical em específico. Acho que aqui a gente tem que sempre olhar, são duas disciplinas, né, que a gente tem que sempre olhar. Exercitar um pouco da futurologia e olhar para tendências e para onde é que o mundo está indo e reagir muito rápido ao que o nosso consumidor responde, né? Porque, enfim, quando a gente olhava em 2018, 2019 sobre tendências de futuro, ninguém imaginou uma pandemia no meio, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que olhar para dizer, beleza, é para cá que o mundo está caminhando e a gente deveria se preparar dessa maneira, a gente tem que ter uma capacidade de reação muito rápida, que eu acho que é esse o músculo principal sobre inovação, né? Porque o consumidor, ele sempre vai estar à nossa frente, ele sempre vai estar à frente da nossa capacidade de antecipação, né? Então, acho que o músculo que a gente tem exercitado muito no Boticário é esse músculo de reação. E acho que as redes sociais, acho que trouxeram muito dessa agilidade, que agora a gente transfere isso para outras áreas de negócio. E quando a gente olha para a China e o que as chinesas fazem, né? Então, a Shein, que é um exemplo, pega uma tendência de moda que foi falado hoje e amanhã já está em produção, né? Então, eles têm toda a cadeia muito integrada e conseguem fechar esse loop que a gente, por questões logísticas ou mesmo até de ferramenta, no Ocidente a gente não consegue. Então, mas essa é a nossa competição. É esses caras que vão entrar no nosso mercado e a gente tem que se preparar contra eles. Então, como que a gente transfere esse músculo para outras áreas da empresa para a gente pensar, cara, em desenvolvimento de novos produtos ou estar atento a novos canais. TikTok não existia 1 ano e meio atrás, né? Em anúncios disponíveis pra gente poder reagir muito rápido a tudo que está acontecendo. Acho que a capacidade de adaptação, né? Muito importante. É difícil discordar eu acho que você fez uma pergunta que para mim a área especificamente é a parte de dados, né? Quanto mais dados a gente tiver do nosso consumidor, então obviamente hoje a gente tem um peso grande no atacado, né? Mas a gente tem, o nosso direct to consumer é relevante, né? Então quanto melhor a gente tiver esses dados, e a gente fala muito, né, de first party data, né? Então a gente tem que enriquecer essa base para a gente estar mais próximo do consumidor e entender as mudanças, né? Obviamente, como nós falamos, exercício de futurologia, mas quanto mais dados a gente tiver, facilita isso. Acho que outro ponto relevante que você falou, né, de como é que você captura a filha da amiga, a filha da filha, mas a gente tem a sorte da gente ser muito forte em bebê, né? Essa primeira leva a gente tá pegando, mas a gente tem que estar sempre alerta às tendências, né? Se tem alguma mudança grande nesse sentido. Um ponto também importante, né, de TikTok, né? Então, hoje você tem que estar onde o seu cliente está, né, para conversar com ele. Antes era, né, Google e Facebook e Instagram, mas tem que estar no Twitter, você tem que estar no TikTok, né? Então, a gente tem visto um movimento grande, até muito orgânico, assim, no TikTok, de produtos nossos, e a gente tem que estar lá presente, né? Então, não só os produtos, mas a forma de você conectar com o seu consumidor, né? Você tem que estar sempre presente e alerta. Total, André. Eu acho que não só como formativa de estar, mas de escuta também, né? Porque como vocês estão trazendo, né? Nós, como consumidores, a gente já fala o que a gente quer, o que a gente está buscando e o que a gente não está gostando. Então, por que não se apropriar disso para estar cada vez mais em concordância com isso e manter essa grandiosidade que eu acho que a marca de vocês tem. E André, você falou de bebê, vou entrar num assunto aqui. Antes da gente entrar em outro assunto, eu posso complementar? Por favor. André, porque ele tocou num ponto
crucial, que é estar próximo do seu consumidor, né? Você ter os dados first party desse consumidor, né? E todas as mudanças que vão vir, em algum momento vão acabar com os cookies. Beleza, o que a gente faz? Acho que tudo isso passa por entender o nosso consumidor e a gente tem que ser não intrusivo nessa coisa de não entender, de entender esse consumidor, né? Porque não adianta nada a gente, beleza, tem o seu dado, né? A gente no e-commerce consegue saber o que as pessoas compraram, quando compraram e tal. Imagina eu começar a encher a pessoa de pesquisar, mas você gosta disso, você gosta daquilo? A gente precisa ter essa massa de dados pra gente ser inteligente e inferir coisas sobre esse consumidor que em algum momento não vão estar disponíveis, né? Então, acho que só complementando e reforçando esse ponto super importante que o André trouxe, que é realmente fundamental. Empresas que não estão olhando para construir, enriquecer as bases, vão ser as próximas empresas que vão sofrer bastante. Continuando esse tempo, que eu acho que é um desafio, né? Porque as pessoas, não, a gente é data-driven, tá vendo uma startup que falou, não, a gente é data-driven, a gente oferece o produto certo, na hora certa, no momento certo. Aí, por acaso, eu estava cadastrado no e-mail da marca. E a marca, literalmente, manda um e-mail para todo mundo igual, né? Então, também, às vezes, tem muita conversa, né? Tipo, a gente sabe o ponto ideal. É que é muito difícil, né? Na prática, você não mandar a mesma comunicação, né? Você fazer personalização em escala é muito difícil. Você tem que ter dados muito ricos, né? Senão, você acaba que você vai mandar um e-mail para toda a base inteira com o mesmo produto, com a mesma mensagem ou a mesma mídia, né? Então, eu acho que tem que ter esse trabalho, mas é um trabalho bem difícil e eu acho que tem muita marca, né? E gente falando, não, a gente faz isso, mas quando você vê na prática, você tá recebendo a mesma comunicação que a pessoa que tem zero o seu perfil, né? Ô André, eu falo isso pra todo mundo. É assim, eu tenho uma teoria que é a seguinte: as Big Techs, né, Google, Facebook, eles se unem todos os anos e definem uma buzzword que vai ser, tipo, o ano inteiro essa. Aí, tipo, vai lá, é Data-Driven esse ano, é Omnichannel esse ano, e aí eles vão mudando. E aí sai todo mundo batendo cabeça, tentando implementar aquilo sem entender pra que aquilo funciona. E esse ponto da Nath é muito importante, porque assim, não adianta você coletar dado. Se o dado não está válido, se ele não é certo, se ele não está sendo bem coletado, tratado, e depois você usar ele, não funciona. Comuno desse pensamento com vocês, que é, parem de usar as buzzwords aí, vamos entender como é que funciona. Eu fico muito feliz de ter duas pessoas que entendem isso, porque hoje no Brasil, como você falou, todo mundo faz, mas não faz, né? Metaverso é o buzzword do momento, né? Aí é maldade, né? Porque a gente não faz nem o e-commerce direito no Brasil, que é falar de metaverso. A gente tem que pensar um pouco melhor nisso. Nova buzzword é qual de 2022? Metaverso? Ou essa já tá batida? Mas discussões ricas, assim, vão levar a gente lá. Eu sou muito otimista em relação ao nosso mercado. E acho que a Nath trouxe o ponto da China, né? Acho que já é um grande passo a gente estar olhando para lá. Literalmente quase do outro lado do mundo e vendo como que a gente chega do ponto A ao ponto B. Porque é fácil olhar o ponto B, né? Mas qual que é a trajetória que a gente tem que fazer para chegar lá em termos de dados, em termos de conhecimento do consumidor, em termos de marketing, efetivamente. Aí é outra história. Mas quero falar de agora um tema fofo, né? O André trouxe aqui a questão da linha de bebês da Granado, que sim, usei bastante com os meus filhos também. A gente está se aproximando agora do Dia das Mães, né? Esse episódio aqui tá bem coladinho no Dia das Mães. E eu sei que tanto o Boticário sempre foi, eu acho que sempre será, mas a Granado também, são marcas presenteáveis, né? Assim, para todo tipo de pessoa, para todo momento, especialmente no Dia das Mães. E aí minha pergunta para vocês é: como que vocês têm visto a evolução dessas datas sazonais com a questão do digital e agora esse pós-pandemia, que a gente cansou um pouquinho de falar, mas não dá para evitar, né? Porque tá aí. Qual que é a expectativa de vocês em relação a essa data, não especificamente só de 2022, né? Mas daqui para frente, quanto de força vocês vão colocar nessas datas sazonais? Cara, pra gente, mães sempre foi uma data muito importante, assim, independente da pandemia ou não. Sempre foi uma data que a gente fez lançamentos, às vezes pontuais, às vezes de linha. Então, pra gente é muito importante e tá, por enquanto, né, começou agora o período, a gente tá super satisfeito com o resultado. A gente lançou uma fragrância nova, né, tipo uma colônia, uma vela e sabonete, que também começou a vender nas lojas, tá super bem também. A gente, sobre formas digital, né, eu acho que no começo da conversa você falou, né, de como é que a gente leva a experiência da loja pro site. E aí até, assim, vender perfume pelo site é uma coisa difícil, né? Então a gente fez uma live commerce aí para fazer esse lançamento de mães. Já acho que
terceira live que a gente faz nos últimos meses. Então, a gente ainda está apostando na forma de live, acho que principalmente para explicar o produto, né? Porque você explicar um perfume, acho que facilita você entender a história por trás do desenvolvimento, da fragrância, enfim. Então, voltando assim, Dia das Mães já é muito importante pra gente e a gente sempre marca Dia das Mães com lançamentos de produtos. Acho que, super concordando com o André, Dia das Mães é uma super data pra gente, né? Eu acho que a gente vem evoluindo muito, acho que como até sociedade, o modo como a gente fala sobre essa data. Se antes a gente falava muito sobre a família fofinha, perfeita, né? Com os filhinhos todos lindos, de banho tomado, vindo abraçar a mãe. Esse ano a gente, não sei se vocês já viram a campanha, mas a gente lançou Maternidade Sem Julgamentos, que foi muito sobre trazer para uma conversa que existe. Eu não sou mãe, mas eu ouço das minhas amigas e muitas pessoas conhecidas que falam muito sobre como é que a mãe se sentiu julgada o tempo todo, né? A mãe é julgada quando, ai meu Deus, eu tô grávida, eu não ganhei peso, então seu bebê vai nascer doente, ou tô grávida, eu ganhei muito peso, você se descuidou, eu deixei o filho comer um brigadeiro, eu sou a pior mãe do mundo, né? Então, a gente traz muito, a gente trouxe esse debate para a mesa, porque no final do dia, Mães é uma data para comemorar uma das pessoas mais importantes da nossa vida. E a gente, como Boticário, a gente tem esse propósito de trazer essas discussões para a mesa, né? E acho que o julgamento foi esse grande insight, uma campanha que até agora tem repercutido muito positivamente. Eu recebi mensagens de várias pessoas. Até uma amiga falou assim, foi compartilhada no grupo de mães do colégio, então vocês atingiram o objetivo de viralizar a campanha, né? E aí acho que voltando até para a pergunta da inovação, né? Quando vem de um insight super verdadeiro, a gente consegue tocar as pessoas. E aí o presente, que é super importante, ele entra de uma maneira muito orgânica dentro dessa conversa para você celebrar uma maternidade sem julgamentos, né? Que é o que a gente está falando, mas sou super fã de datas sazonais. Eu acho que o Bot tem trabalhado, o Grupo Boticário, né, não só com a marca Boticário, mas com a marca Eudora, com a marca Quem Diz Berenice, mas principalmente Eudora e Boticário. Acho que a gente tem cada vez mais entrado numa conversa de propósito de capturar esse sentimento que está acontecendo na sociedade e dar luz e dar voz a diferentes pessoas e a esses diferentes temas. A campanha tá incrível mesmo, Nath, e confesso que já rolou, não foi no grupo de mães da escola, mas foi no grupo da minha família, porque a minha mãe levanta essa bandeira super, sempre levantou. E eu acho que uma campanha dessa só é possível porque o consumidor mudou também, né, Nath? Eu não consigo pensar numa campanha assim há 10 anos atrás, ou talvez até 5 anos atrás. Eu acho que tem uma própria... Isso também, né, juntando todos os assuntos. Eu acho que também a gente... Como empresa, como marketing, a gente está tendo novas possibilidades por essa mudança e até, de certa forma, a maturidade do mercado e do consumidor sobre o que são as paredes ali, né? Da forma como a gente se coloca, da forma como a gente expõe as nossas fortalezas, as nossas fraquezas e assim por diante. Eu acho que as coisas ficam mais legais, né? Ficam menos pastelaria e você consegue trazer a essência de uma marca, você consegue trazer o momento de um consumidor. É muito bacana isso. Foi muito, muito acertado mesmo. Parabéns para você e para todo o time. Obrigada. Foi bastante trabalho para fazer isso acontecer. Então, feliz que vocês gostaram. Muito bom. E aí, senhor André, pensando numa empresa centenária, eu queria muito ouvir você sobre o futuro, assim, no que você puder compartilhar, é claro. Você comentou de lançamento sempre numa data como o Dia das Mães, de novos produtos, novas linhas. Quais são os rumos para Granado daqui para frente? Você pode compartilhar para a gente? E qual a sua visão pessoal também do mercado, né? Isso sempre é super válido. A gente, obviamente, está com foco grande no digital, né, como não poderia deixar de ser, né? Então, a gente tem feito investimentos relevantes em sistemas, né? Então, durante a pandemia, a gente conseguiu atender, assim, né, quando as lojas fechadas, que foi aquele caos total. Acho que a gente estava preparado, que ninguém estava, né? Mas acho que a gente tinha estrutura para atender. Só que agora a gente resolveu fazer um investimento, então, troca de sistema, troca de plataforma, né, pra gente mudar de patamar de fato, né? A companhia tem feito um investimento relevante, isso vai ser uma avenida de crescimento pra gente. A gente está crescendo lá fora também, né? Então deve ter mais abertura de loja na Europa esse ano, que estava no plano.
e continuar crescendo aqui. Acho que tem muita oportunidade também, crescendo, abrindo loja, né? Então hoje a gente só opera no modelo de lojas próprias. Obviamente isso significa um investimento maior e um crescimento talvez menor do que fazer via franquias, mas é um modelo que a gente acredita muito, que é o da gente conseguir controlar também a experiência, né? Esse contato com o consumidor. Tem um foco no digital, mas a gente vai continuar crescendo também no físico, obviamente. Trazendo a máxima do Omnichannel, né, André? Mas está certíssimo. Se a gente para e pensa um segundo no nosso comportamento de compra, eu acho que é o caminho, realmente, né? A gente pensar sempre nos dois e em como que a gente integra cada vez mais os dois, né? Exato. E eu acho que também saber, assim, como a gente também, sei lá, no digital a gente concorre contra nós mesmos, né? Porque a gente vende o nosso produto pra Amazon, pro Beleza na Web também, né? Então, assim, também cada site ou cada canal dentro do digital vai ter uma demanda específica, né? Eu não vou competir com a entrega same day da Amazon, não tenho pretensão disso, mas... E nem às vezes de preço, né? Então, acho que a pessoa que entrar no site da Granada vai estar buscando algo diferente do que tá entrando no Beleza na Web para procurar um produto da Granada. Então, também a gente também saber o território que a gente vai ocupar, assim. E eu acho que também, como você falou, né, e usar nossas lojas, né? Então, hoje a gente tem que estar no Rappi, no Corner Shop, usando as nossas lojas, né? Eu não preciso estar fazendo 100% da venda digital pelo granado.com.br, que não faz nem sentido, né? É um pouco disso. E aí, produtos, né? Assim, a gente tem crescido muito em perfumaria, então também, assim, uma grande aposta, assim. A gente cada vez mais tem feito lançamentos incríveis de perfumaria, então... Se fosse falar um produto, assim, uma linha de produto, seria essa. Além também, na pandemia, a gente cresceu muito na área de casa, né? Difusor e vela, assim, aquela coisa, né? Aquele clichê também, né? Das pessoas investirem em casa, né? Você vê vários segmentos e setores cresceram isso. A gente percebeu isso na veia e não caiu, assim, com a volta ao trabalho, a volta à normalidade. São áreas que a gente aposta bastante. Não, super pegando um gancho nesses micro momentos, assim, de desligar, acho que faz muito sentido esse tipo de produto na casa, que cresceu bastante na pandemia mesmo. Micromomento já foi uma buzzword, tá? É verdade. Bom, e aqui do lado do Grupo Boticário, quando a gente olha para o futuro, acho que novos produtos, novos ativos, por a gente ser, né, também indústria e varejo, a gente também sempre olha para a inovação de canal, mas acho que independente de se é uma inovação de canal ou se é uma inovação de produto, tem um arcabouço que é a tecnologia, né? Que é o grande, acho que também super concordando com o André, que é o que vai nos levar para o próximo passo. Então, assim, a gente está em plena transformação do nosso business. Não sei se vocês sabiam, mas só em 2021 a gente aumentou em 50% o número de desenvolvedores que a gente tem no Grupo Boticário. Então, a gente está falando de mais de 1.000 pessoas que são desenvolvedores de produtos, sistemas próprios. Todas as nossas plataformas são próprias, né, dos nossos e-commerces, e isso tudo nos dá muita agilidade, porque do mesmo jeito que a gente tem a loja própria, a tecnologia também tem que ser própria para nos dar elasticidade para crescer, né? Para nos dar a flexibilidade que a gente precisa para poder reagir a mudanças que existam aí no mundo, né? Então, acho que o que vem no futuro é cada vez mais a gente investir em tecnologia e se transformar numa empresa de beleza, sim, mas que a gente tenha um arcabouço de tecnologia muito robusto e muito poderoso, porque é o que nos vai deixar prontos para qualquer desafio que venha, né? E conhecer do nosso cliente sempre. Então, acho que sempre são coisas que vão continuar acontecendo. Mas é isso, assim, acho que a gente olha muito para a tecnologia e como é que a gente cresce, né? Só para dar uma ideia, hoje, 50% das nossas vendas do e-commerce, elas passam por algum franqueado. Então, o franqueado também tem um reconhecimento de receita que vem do e-commerce. E isso nos dá também uma vantagem competitiva em locais que, por exemplo, a gente não tem CDs muito próximos, né? Então, como o André também vem comentando, né? A loja ser esse mini CD para locais que são longe, né? Então, Norte e Nordeste. E isso só é possível quando você tem uma integração de várias coisas de tecnologia que te dizem que tem aquele produto naquela loja, né? Parece simples, na cabeça do consumidor é mágico isso, né? E deveria ser. Mas a gente sabe que por trás não é tanto. Acho que quando a gente tem essa visão de ter essa inovação no canal, na omnicanalidade, no produto e até a tecnologia permeando tudo isso, é o que nos possibilita dar esses voos para ter essa mágica para o consumidor acontecer, mas sabendo quanto de transpiração que tem por trás. Você tocou um bom ponto. Para o consumidor, ele quer entrar lá no site, escolher o frete mais rápido, ou sei lá, ou mais barato, e não sabe do que dá por trás. E assim, deveria ser simples, mas já diria você vê, você está juntando 5 sistemas diferentes que não se conversam. Então, realmente, assim, é um trabalho grande por trás para fazer esse negócio ter. Porque eu acho que o nome do jogo também é ter menos fricção para o cliente, né? Então, quanto mais se reduzir essa fricção para o cliente, seja que está comprando pelo site, ou na loja, ou pelo aplicativo, ou pelo Rappi, sei lá. Então, a gente quer sempre reduzir a fricção para o nosso cliente final.
É muito legal escutar isso de vocês, porque é um nível de maturidade muito grande no conceito de omnichannel, né? Eu nunca ia conseguir ter, em vários varejos que estão escutando a gente nesse momento, é até uma lição de que você nunca vai conseguir ter 1000 desenvolvedores olhando para o seu e-com com a receita do seu e-com. Você tem que olhar para a receita total, tem que ser um PNL só. Então, tipo, esse é o primeiro passo que eu costumo falar pro Omnichannel, né? Essa briga de carteiras, de investimento de marketing do on, do off, de investimento em tecnologia do on e do off, ela não pode existir numa empresa que quer dominar a omnicanalidade. A gente tem que sempre pensar que quem manda é o cliente, igual a Ana estava falando. E aí vale mais uma buzzword, né? Porque a gente falar de cliente no centro, a gente tá brincando aqui com isso, mas quando a gente vê acontecendo, igual vocês estão contando pra gente, eu tô aqui com o coração explodindo de alegria, gente, porque a gente sabe que não são todas as empresas que estão nesse grau realmente de maturidade, de entendimento mesmo sobre como as coisas funcionam e que, literalmente, como o André colocou, o cliente não precisa saber de como que tá a cozinha. Ele precisa ter a experiência que ele tem, a expectativa que ele vai ter. Então, é isso que a gente tem que focar para entregar, né? Então, muito, muito massa mesmo ver isso em empresas tão grandes como as de vocês, assim. Acalenta o coração. Gente, o nosso tempo tá acabando e, assim, o assunto foi denso, passou super rápido, não sei se pra vocês, mas pra mim, assim, voou o nosso papo. Mas eu quero fechar com algo bem, bem light e aproveitar a questão da proximidade com o Dia das Mães e perguntar pra vocês qual que é a memória afetiva que vocês têm de Dia das Mães, assim, tem alguma lembrança para vocês? Não precisa envolver a marca necessariamente, mas alguma coisa que para vocês marcou muito ao longo da vida, nesse momento de Dia das Mães? Eu acho que primeiro tem que pensar se minha mãe vai ouvir esse podcast ou não, né? Que aí pode mudar um pouco a resposta. Mas, não, acho que pra mim, assim, é muito um dia de estar junto, né? Com a minha mãe, com meus irmãos. Eu acho que hoje, com cada irmão morando em uma cidade e uma tem um país diferente, é mais difícil, mas pra mim é um momento de estar junto com a família, assim. Então acho que a memória é dessa, de estar junto com a família. Não consegui botar nenhum product placement nessa minha resposta, mas eu acho que é isso. Bom, sobre o Dia das Mães, é celebrar essa pessoa, né, maravilhosa que são as nossas mães. Acho que pra mim a memória, assim, mais afetiva, acho que não do Dia das Mães, mas da minha mãe em si, acho que eu devo a minha curiosidade a ela, sabe? Eu lembro desde quando eu era muito pequenininha e ela sempre me mostrava alguma coisa e ela falava, olha filha, tá vendo isso daqui? Você sabe por que acontece isso? Ah, não, mãe, por quê? E ela me explicava, então assim, eu lembro muito sobre esses momentos que ela sempre estimulava a minha curiosidade e eu acho que eu sou curiosa graças a ela. E de Dia das Mães, né, do dia em si, os pratos maravilhosos que ela cozinha muito bem. Ela é daquelas pessoas que ela come uma coisa, ela já sabe, tem tomilho e não sei o quê, coisas que você não vai nem fazer ideia que fazem toda a diferença. Então, acho que agora eu tô na fase que eu tenho que cozinhar pra ela, então foi bom que eu tenho uma boa professora e ela ainda não me demitiu, então, da cozinha. Acho que ela passou bem os ensinamentos aí no domingo, então vou cozinhar pra ela. Acho que a minha mãe vai reclamar da minha resposta depois dessa resposta, entendeu? Não manda o link pra ela, não. Exatamente. Eu vou cortar o final. Manda, mas... Pode mandar e manda junto um presente. Acho que antes, sei lá, não sei se tá encerrando agora, mas eu acho que um ponto que eu acho legal de falar daqui, assim, que eu acho que o legal da Granata também é um family business, né? E o pai e a filha estão na operação, né? Então o pai é o CEO hoje em dia e a Cícia que toca marketing e vendas e eles fazem uma dupla, assim, um complementa muito o outro, assim, né? Então a Cícia foi a pessoa responsável por fazer esse rebranding da marca, é a pessoa de produto e o pai é com um histórico financeiro, né? Que olha os números de fábrica, enfim. Então, assim, é legal você ver um family business que as duas gerações trabalham tão bem juntos, assim, né? Então não queria deixar de comentar isso. É muito legal a gente ver cases de sucesso quando a gente fala de empresas familiares, assim, né, André? Eu acho que tem até um mito no mercado de que não é um modelo, putz, é uma empresa familiar, né? Usam até isso como desculpa em alguns momentos, mas é super legal você trazer isso, porque dá para dar certo, né? Dá para ser grande, inclusive. Muito bacana. Exato. E você ter skills complementares também, né? Então acho que faz uma boa dupla, assim. E tem dado certo, porque ele comprou em 94 e olhou aquilo e teve a visão. E depois ele chamou a filha pra trabalhar junto com ele, eu acho que no começo do ano de 2000. E aí a filha teve essa pegada de fazer todo esse rebranding, que foi o que gerou bastante valor pra companhia.
E dá para ter sucessão, né? E eu tendo trabalhado em empresas de capital aberto a minha vida inteira e agora há 7 meses numa empresa familiar, mas com uma gestão ultra profissional, é muito interessante o André falar isso, porque assim, ter os donos presentes, ter o Dr. Miguel, ter o Arthur e ter as pessoas da família próximas, é sempre uma lembrança do propósito, né? Então, assim, acho que deixa muito vivo. Em Minas, a gente sempre fala que o olho do dono é o que faz o boi engordar, né? Então, de uma certa maneira, acho que eu tenho vivido isso e eu consigo concordar e né, ter essa mesma experiência que é muito, muito rico e muito interessante. Tá explicado porque sua mãe cozinha bem, ela é mineira, né? Não, ela é de Natal, meu pai é mineiro, então tem esse blend de culturas. Um bom blend, viu? Eu também sou meio de Minas, então minha memória favorita da minha mãe é a comida, com certeza. E é isso, gente. Obrigada pelas respostas sobre as mães. Era mesmo para dar uma descontraída aqui no final. A gente sempre tenta dar uma pitada com os convidados que a gente traz aqui para o Ringue da Rock. E Nath Calisto, André Seco, muito obrigada de novo pelo rico papo que a gente teve aqui. E nos vemos no próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Ringue da Rock. Conhece alguém que iria gostar do round de hoje? Então, não deixe de compartilhar esse e os vários outros episódios. Até o próximo.